maldição da bruxa de Blair. No final do século XVIII, a pequena cidade de Blair, em Maryland, era uma comunidade simples e isolada, cercada por matas fechadas e colinas sinistras. Os dias eram calmos e as famílias viviam em harmonia, seguindo suas rotinas agrícolas e religiosas. Mas em 1785, algo sombrio começou a assombrar o vilarejo, uma presença invisível e maligna que mudaria suas vidas para sempre. O nome Ellie Kedward logo se tornaria sinônimo de terror. Ela havia chegado ao vilarejo alguns anos antes, uma estranha que morava sozinha na borda da floresta, em uma cabana velha. Desde o início, ela era vista com desconfiança pelos moradores. Ellie era uma mulher solitária, sempre calada, e havia rumores de que ela praticava rituais estranhos, coletando sangue de crianças e realizando feitiços malignos. Para os moradores de Blair, isso era motivo suficiente para temer. As primeiras semanas de inverno trouxeram uma onda de terror ao vilarejo. As crianças começaram a desaparecer de forma inexplicável. Tudo começou com um menino visto pela última vez brincando perto da floresta, desaparecendo sem deixar rastros. Depois, uma menina sumiu ao cair da noite, seu último grito abafado pela escuridão da floresta. O medo tomou conta dos pais, que passou a proibir seus filhos de brincar perto das árvores. Ainda assim, as crianças continuavam a desaparecer. Alguns acreditavam que animais selvagens, como lobos, estavam levando as crianças para as profundezas da floresta, mas outros falavam em segredo. Acreditavam que algo muito mais sinistro estava acontecendo. Os olhos suspeitos dos moradores logo se voltaram para Ellie Kedward. Não demorou muito para que uma acusação fosse feita. Ela atraiu as crianças para sua cabana e usou bruxaria para amaldiçoá-las. A acusação de bruxaria era um peso mortal em uma comunidade profundamente religiosa e supersticiosa. Quando a neve cobria as ruas e o frio penetrava até os ossos, os moradores de Blair decidiram que já era hora de agir. Sem julgamento, sem provas reais, eles condenaram Ellie à morte. A história tomou conta do vilarejo e os mais devotos confirmam que ela pagou por seus supostos crimes. Numa manhã gelada, Ellie foi arrastada de sua cabana por um grupo de aldeões enfurecidos. Seus gritos de protesto soaram pela floresta, enquanto levavam para o coração da mata. Eles a amarraram em uma grande árvore, suas mãos e pés presos com cordas grossas e ásperas. As palavras de maldição que ela lançou contra eles, enquanto era abandonada no frio gélido, foram ignoradas. Deixada à própria sorte, Ellie foi abandonada para morrer lentamente, de fome e frio. Os aldeões acreditavam que, ao libertarem-se dela, estariam pondo fim à maldição que havia caído sobre o vilarejo. Porém, mal sabiam eles, a verdadeira escuridão estava apenas começando. Na primavera seguinte, algo começou a acontecer. As pessoas que participaram diretamente do julgamento e morte de Ellie começaram a sumir. Primeiro, foi o fazendeiro Thomas, um dos líderes da aldeia que ajudou a amarrar Ellie à árvore. Ele foi visto pela última vez indo em direção à floresta para pegar lenha, mas nunca mais retornou. Depois foi a esposa do ferreiro, que desapareceu enquanto buscava água no riacho, sem vestígios, sem rastros. Os aldeões começaram a temer que algo horrível aconteceu, algo além de sua compreensão. Os desaparecimentos se tornaram mais frequentes, e o medo avançou pelo vilarejo como uma praga. Algumas casas foram abandonadas à medida que famílias inteiras fugiram para longe de Blair, temendo ser as próximas vítimas. Os mais corajosos organizavam grupos de busca, mas qualquer um que se aventurasse na floresta em busca dos desaparecidos jamais voltaria. A floresta, que antes era um refúgio para caça e pesca,
tornou-se um lugar amaldiçoado, temido por todos. Histórias de gritos sobrenaturais ecoando entre as árvores voltaram a circular. À noite, alguns aldeões juravam ouvir vozes sussurradas nas sombras, como se Ellie ainda vagasse pela floresta, procurando vingança. Os que não puderam deixar Blair se trancaram em suas casas ao anoitecer, tremendo de medo de que o espírito de Ellie Kedward viesse para reclamar suas vidas. Décadas se passaram e o vilarejo de Blair foi lentamente sendo esquecido. Em 1824, os poucos sobreviventes da era de Ellie desapareceram e o vilarejo foi rebatizado de Burkittsville, numa tentativa de apagar o passado sombrio. Mas a maldição da bruxa nunca foi realmente esquecida. Os descendentes dos aldeões que condenaram Ellie ainda carregavam o medo em seus corações, e as crianças cresceram ouvindo as histórias da bruxa de Blair, aquela que jamais havia sido verdadeiramente derrotada. Em 1825, uma nova tragédia abalou Burkittsville. Uma menina chamada Robin Weaver desapareceu na floresta, exatamente como as crianças que sumiram séculos antes. Sua família, em desespero, iniciaram uma busca, mas não conseguiram encontrar nenhum sinal dela. Dias depois, Robin foi encontrada vagando perto do vilarejo, confusa e aterrorizada. Quando finalmente conseguiu falar, ela contou uma visão assustadora. Uma mulher deformada que havia levado para uma casa no meio da floresta, onde figuras estranhas a cercavam. O medo voltou ao assombrar Burkittsville. As pessoas começaram a evitar a floresta a todo custo, temendo que o espírito de Ellie Kedward ainda estivesse lá, aguardando sua chance de tirar suas vidas. Grupos de busca organizados para investigar as estranhas aparições logo desapareceram sem deixar rastros, confirmando o pior dos medos. A bruxa de Blair ainda estava viva, de alguma forma, e sua maldição nunca seria quebrada. Hoje, a floresta ao redor de Burkittsville é evitada por todos que conhecem a lenda. Aqueles que ousam entrar na escuridão densa relatam sentir uma presença ameaçadora, como se fossem observados por olhos invisíveis. Alguns dizem que nas noites de vento forte, pode-se ouvir a voz de Ellie Kedward na floresta, amaldiçoando todos aqueles que cruzam seu caminho. E assim, a bruxa de Blair continua sua vigília sombria, uma força antiga e implacável, esperando pacientemente por sua próxima vítima. O Homem-Cabra de Maryland. Eu sempre tive curiosidade por lendas urbanas, histórias que parecem exageradas demais para serem verdadeiras, mas que, de alguma forma, continuam a se propagar, como um som sinistro que nunca desaparece. Foi isso que me levou até Maryland no verão de 2003, para investigar uma das mais antigas e estranhas lendas locais, o Homem-Cabra. Ninguém sabe ao certo quando a história começou. Alguns dizem que ele apareceu pela primeira vez nos anos 50, enquanto outros juram que a lenda é muito mais antiga. O que todos parecem concordar é que o Homem-Cabra é uma criatura metade homem, metade cabra, um monstruoso que perambula pelas florestas de Maryland, especialmente na área ao redor de Beltsville. Eu e 3 amigos, Derek, Lucas e Amanda, nos reunimos para uma expedição não muito longa da infame ponte de Governor's Bridge Road, um lugar onde os relatos sobre uma criatura eram mais comuns. À noite, o local tinha um ar de abandono, como se a própria floresta quisesse afastar qualquer um que tentasse explorar seus segredos. O silêncio, entrecortado apenas pelo farfalhar das folhas e o som de passos distantes, parecia carregar uma ameaça oculta. Chegamos à ponte ao cair da noite, o céu já tingido de tons escuros, e estacionamos o carro à beira da estrada. O lugar parecia deserto. A floresta ao redor da ponte estava quase sufocante de tão densa, e a escuridão que se alastrava dali parecia algo vivo,
respirando lentamente com o vento suave. Ouvíamos o murmúrio distante de um riacho sob a ponte, mas além disso, tudo era quietude. Amanda, sempre a mais destemida do grupo, foi a primeira a sair do carro. Ela riu de nossas caras sérias como se estivéssemos exagerando, mas, no fundo, todos sabíamos que a história mexia com nossos nervos. A lenda dizia que o Homem-Cabra surgia à noite, caçando qualquer um que ousasse entrar em seu território. Ele teria sido um cientista do governo, um geneticista que, após uma experiência falha, se transformou na monstruosidade que hoje assombra a região. Enquanto cruzávamos a ponte, ouvimos o primeiro som estranho, um grito distante, grave e arrastado, algo que não conseguíamos identificar como humano ou animal. Nossos olhares se cruzaram nervosos. Lucas tentou tranquilizar a todos, mostrando que talvez fosse apenas o vento brincando com nossa imaginação. Mas eu sabia que não era o vento. Algo estava errado. Enquanto exploramos a trilha, começamos a mudar. Tornou-se pesado, quase sufocante, e um odor pungente tomou conta do lugar, como se algo estivesse apodrecendo nas proximidades. Todos ficamos tensos, e Amanda, que antes parecia tão confiante, parou abruptamente. "Vocês sentiram isso?" Ela disse em voz baixa, os olhos arregalados. Havia algo ali observando escondido nas sombras da floresta. Começamos a ouvir mais ruídos. Passos, arrastados, eram ouvidos entre as árvores, mas quando olhamos em volta, não víamos ninguém. Era como se algo estivesse nos cercando, mas se moveu rápido demais para ser visto. Derek, com sua lanterna nas mãos, apontava o feixe de luz freneticamente de um lado para o outro. "Isso não é brincadeira", ele disse, a voz trêmula de medo. Então, todos nós ouvimos. Um berro profundo e distorcido, como o de uma cabra, mas terrível, quase humano. E de repente, algo grande se mexeu entre as árvores. Naquele momento, algo mais chamou nossa atenção. Ao longo, sobre uma pequena elevação perto da ponte, vimos o que parecia ser rastros recentes no chão, marcas de garras profundas, como se algo extremamente forte tivesse arranhado a terra. Amanda se aproximou, apontando com a lanterna, e viu que as marcas formavam um círculo. Estava claro que aquilo não era obra de um animal comum. Havia um padrão, uma intencionalidade. Isso nos deixou ainda mais desconfiados. A lenda sobre o Homem-Cabra não envolvia apenas um monstro, mas também rumores de antigos rituais praticados por fazendeiros locais, tentando controlar ou apaziguar uma criatura. Decidimos que era melhor voltar, mas então ouvimos o som de metal sendo arrastado pelo chão, um barulho áspero que ecoou pela floresta, como uma lâmina enferrujada rasgando a terra. O som ficou cada vez mais próximo, e logo percebemos a silhueta da criatura, que agora estava muito mais próxima do que antes. O que vimos era inconfundível. Uma figura alta, curvada, com chifres que se destacavam contra a luz fraca da lua. O ar ao nosso redor ficou congelado. As histórias que ouvimos sobre o Homem-Cabra diziam que ele costumava arrastar uma espécie de machado ou lâmina improvisada, usada para atacar suas vítimas. Naquele momento, essa parte da lenda não parecia mais ficção. Em meio ao pânico, Lucas tropeçou e caiu, machucando o joelho. Ele disse que a criatura parou por um segundo como se estivesse avaliando o que fazer a seguir. O berro distorcido foi ouvido novamente, mais alto e mais próximo, enquanto Derek e eu tentávamos levantar Lucas às pressas. A criatura deu um passo à frente, com olhos fixos em nós. O ar estava tão pesado que respirar se tornava difícil. A cada segundo que passava, parecia que estávamos sendo engolidos pelo próprio terror que cercava aquela floresta. Foi Lucas quem o viu primeiro. "Lá", ele falou, apontando em direção a uma figura alta e tenebrosa que se move entre os troncos. Era grande, quase 2 metros, coberto por uma pele áspera e esbranquiçada.
A luz da lanterna iluminou parcialmente sua cabeça, e o que vimos fez o sangue gelar. Havia chifres saindo de seu crânio, curvados como os de uma cabra, mas seu rosto era uma mistura bizarra de humano e animal, com olhos negros e assombrados que nos observavam. Ficamos paralisados, incapazes de nos mover ou pensar, até que a criatura soltou um grito ensurdecedor, ressoando pela floresta como uma explosão de puro terror. Era uma mistura de raiva e ódio, um som que fez nossas pernas estremecerem. Corremos o mais rápido que pudemos, sem olhar para trás. Ouvíamos os cascos da criatura correndo e alguns galhos se quebrando enquanto ela nos perseguia. O cheiro pútrido nos seguia, impregnando o ar ao nosso redor. Conseguimos chegar ao carro ofegantes, as mãos tremiam enquanto tentávamos abrir as portas. Derek, que tinha as chaves, deixou-as cair de tanto temor. Ouvíamos o som da coisa se aproximando, cada vez mais perto. O pavor tomou conta de nós, mas finalmente consegui entrar no carro e acelerar. Enquanto nos afastávamos da ponte, pudemos jurar que vi a figura nos observando à beira da estrada, os olhos negros fixos em nós. Ela não nos atingiu além desse ponto, mas eu sabia que não estava livre. Aquele lugar, aquela criatura, nos deixou marcados de alguma forma. A sensação de estar sendo presente nunca mais me abandonou desde então. Até hoje, não sabemos exatamente o que vimos naquela noite. Há quem diga que foi apenas nossa imaginação, alimentada por anos de histórias. Mas eu sei o que vi. Sei o que ouvi. O Homem-Cabra de Maryland não é apenas uma lenda. Ele é real e está à espera, esperando que novos curiosos se aventurem em seu território. O mistério das águas de Lanier. Lago Lanier, Geórgia, 11h45 da noite. Havia algo profundamente inquietante nas águas escuras do Lago Lanier. O brilho fraco da lua apenas ampliava o mistério, deixando a superfície que parecia não pertencer a este mundo. Eu estava ali, parado à beira da água, sentindo uma estranha combinação de fascínio e pavor. Sabia das histórias, é claro. Todos na Geórgia conheciam. Acidentes inexplicáveis, desaparecimentos e, pior de tudo, a crença generalizada de que o lago era assombrado. Mas não era um lago comum. Lago Lanier é um corpo d'água artificial, criado na década de 1950. E, como muitos se esquecem de mencionar, ele foi formado ao submergir uma cidade inteira, Oscarville e vários cemitérios. Isso mesmo, há casas, estradas e até igrejas debaixo daquelas águas traiçoeiras, esquecidas pelo tempo, mas ainda muito presentes, de uma maneira que ninguém gosta de admitir. Alguns dizem que os mortos jamais descansaram em paz ali. Outros afirmam ter visto estranhas figuras emergindo da água, apenas para desaparecerem sob a superfície como se nunca tivessem existido. Meu coração batia forte enquanto observava o lago. O lugar exalava um ar de tristeza e dor que era difícil ignorar. Eu vinha investigando eventos sobrenaturais há anos, mas algo sobre Lago Lanier parecia diferente. As histórias aqui eram mais do que lendas urbanas. Houve fatos reais, centenas de mortes inexplicáveis ao longo das décadas, afogamentos de nadadores experientes, barcos que afundavam sem aviso e corpos que muitas vezes simplesmente desapareciam. Certa vez, um grupo de mergulhadores encontrou restos de prédios submersos, incluindo uma tribuna de uma antiga pista de automobilismo. Isso já seria o bastante para causar arrepios em qualquer um. Mas o mais perturbador foram os relatos de braços fantasmagóricos, que pareciam puxar os mergulhadores para as profundezas, como se as próprias águas estivessem famintas por mais vidas. 00:15. O vento frio soprava levemente, balançando as árvores ao redor do lago. Eu não estava sozinho naquela noite. Sam,
meu velho amigo e investigador de fenômenos sobrenaturais, estava comigo observando o horizonte com o mesmo olhar preocupado que eu tinha. Havíamos ouvido sobre os recentes acidentes. 2 barcos colidiram em uma noite clara e sem ventos, levando à morte de 3 pessoas. Não havia explicação para isso. Não havia falhas mecânicas nem problemas de visibilidade. Era como se algo tivesse puxado os barcos um contra o outro. Há algo nas águas, disse Sam, quebrando o silêncio. As pessoas falam de gritos que vêm debaixo da superfície. Dizem que são os espíritos dos que morreram aqui ou daqueles que foram enterrados debaixo da cidade submersa. Eu o ouvi, mas meus olhos estavam fixos em um ponto distante no lago. Por um momento jurei ter visto algo se movendo lá. Uma figura? Talvez fosse minha mente me pregando peças, mas o medo era terrível. Sam e eu decidimos entrar em um barco pequeno e nos aproximar mais do centro do lago. O motor zumbia suavemente enquanto atravessávamos a superfície. O que me intrigava era a sensação constante de estar sendo observado, como se algo ou alguém estivesse nos observando nas águas profundas. Conforme avançamos, lembrei-me da história mais famosa associada ao lago. A lenda da Dama do Lago. Em 1958, 2 mulheres, Delia Parker Young e Susie Roberts, desapareceram enquanto dirigiam pela ponte sobre o lago. Suspeitava-se que o carro delas havia caído na água. 18 meses depois, o corpo de uma mulher foi encontrado sem as mãos e com roupas semelhantes às que Delia usou na noite do desaparecimento. O carro, no entanto, só foi encontrado décadas depois, com o corpo de Susie ainda dentro. Desde então, muitos dizem ver uma mulher de branco vagando pela margem do lago, parecendo perdida e buscando algo ou alguém. Você acredita que ela ainda está aqui? Perguntou Sam. Ele concordou lentamente. Há coisas que nunca encontraram descanso. E aqui, neste lago, parece que nada pode ser completamente enterrado. De repente, o motor do barco falhou. O som suave se transformou em um silêncio mortal. Conversas à deriva, cercadas por um breu quase absoluto. A lua estava encoberta por nuvens escuras e tudo ao nosso redor parecia mergulhar em uma escuridão opressiva. Foi então que ouvi um som que jamais esquecerei, um gorgolejar vindo diretamente abaixo do barco, como se algo estivesse se movendo logo abaixo da superfície. Eu olhei para Sam, mas ele estava imóvel, olhando fixamente para a água. Seu rosto estava branco, e eu sabia que ele também havia ouvido. Não se mova, ele falou, mas era tarde demais. Uma mão gelada tocou meu tornozelo. Pulei, e o barco balançou perigosamente. Olhei para baixo, esperando ver a água, mas em vez disso vi um rosto. Um rosto pálido e afundado, com olhos que parecem mortos há muito tempo. O grito ficou preso na minha garganta. Antes que eu pudesse reagir, a mão segura com força, quase me derrubando na água. Sam agiu rápido, puxando-me de volta enquanto o barco oscilava. O motor começou a funcionar misteriosamente, e ele acelerou, nos afastando daquela área o mais rápido possível. Mas eu sabia que aquilo que me tentava puxar para baixo não era mais uma simples lenda. À 1h10 da manhã, quando finalmente voltamos à margem, não dissemos uma palavra. O silêncio entre nós falou mais alto do que qualquer coisa que pudéssemos expressar. Eu sabia, assim como Sam, que o Lago Lanier guardava mais do que uma simples cidade submersa e cemitérios esquecidos. Havia algo nas águas que não deveria estar ali. Algo que, de alguma forma, continuava a reivindicar vidas. Naquela noite, voltei para casa com uma sensação de inquietação que não conseguia me acalmar. As histórias de acidentes e mortes no lago agora fizeram sentido. Lago Lanier não foi apenas um local de tragédias passadas. Ele era uma armadilha esperando por sua próxima vítima. E a pergunta que não quer calar era: mas ele levaria antes que alguém descobrisse o que realmente se esconde sob suas águas?
O Lago Lanier tem uma história repleta de incidentes misteriosos e mortes trágicas, e a cidade submersa, junto com os cemitérios antigos, adiciona um toque sombrio ao local. Muitos acreditam que essas águas estão abrigadas mais do que apenas peixes e ruínas esquecidas, e depois de explorar essas histórias, fica claro que esse é um lugar que merece respeito e medo.